Fala galera, e aí? Tudo beleza? Bom, vamos aqui a um exemplo, né? Mais um exemplo. Só lembrando que esse exemplo ele é igualzinho ao outro lá que nós fizemos, né? Basicamente igual. Daqui a pouco a gente vai fazer um pouquinho diferente, só para vocês fixarem então, tá? Eu tenho aqui a equação de y1 e y2. y1 é igual a 3x1 mais 5x2 mais 3. E o y2 é igual a 6x1 mais 7x2 mais 4. Tá? Sendo x1 igual a 10, x2 igual a 50, eu quero que vocês calculem y e a sua MVC. Nós temos a variância de x1, 2, a variância de x2, 2. Lembra sempre agora que daqui para frente, as nossas observações, elas sempre terão que ter uma variabilidade para que ela possa ter um grau de confiança, tá? Então, a variabilidade de x1 e x2 sempre vai estar relacionada à sua variância ou o seu desvio padrão, tá? Nossa, estudar ajustamento com esses trovões e aqueles uivados lá da outra aula, né? Fica mais tenso. Mas vocês vão se acostumando aí daqui a pouco, tá bom? Vai ser bastante exercícios aí pra gente ir entendendo essa parte que foi tão complexa aí na parte teórica, né? E aqui, falando que a covariância entre x1 e x2 é igual a zero, significa que essas variáveis elas são independentes, né? Uma não depende da outra. As únicas variáveis dependentes aqui vai ser y1 e y2. Então, novamente, quantas equações eu tenho? Uma, duas equações. Então, equações eu tenho duas e variáveis eu tenho duas, x1 e x2. x1 e x2, que é igual a 2 também. Então, eu sempre vou ter aqui uma matriz 2 por 2. Então, vamos montar? Vamos lá. Primeiramente, eu vou fazer, então, o meu modelo funcional. Como, então, que eu vou estar calculando o meu modelo funcional? Vamos lá. Então, meu modelo funcional, eu falei para vocês, então, que vai ser a aplicação da minha equação, né? Então, vai vir outro. Então, eu tenho que y, ele vai ser igual a 3 vezes o valor do x1, que é 10, mais 5 vezes o valor do x2, que é 50, mais 3. Né? Então, vamos fazer junto aqui. 3 vezes 10, mais 5 vezes 50, mais 3, eu vou ter 283. Então, meu y1 é igual a 283. Tá? O y2, ele equivale a 6 vezes o meu x1, que é 10, mais 7 vezes o meu x2, que é 50, mais 4. Certo? Então, vai ser aqui para vocês, vou colocar aqui do ladinho, 6 vezes 10, mais 7 vezes 50, mais 4. Então, ele é igual a 414. 414 é o meu valor. Então, eu tenho o valor de y1 e y2. Só que o que eu quero saber, que é o meu objetivo do ajustamento, é a minha propagação da variância e covariância, que é, então, o meu modelo estocástico. Né? O meu modelo estocástico, então, que vai calcular a minha variância e a minha covariância. Então, qual que é a minha equação do meu modelo estocástico para um modelo linear? Para um modelo linear, eu vou ter, então, que a minha MVC de y, ele vai ser igual à minha matriz dos coeficientes, que multiplica a MVC de x, que são as minhas variáveis, minhas observações, que é aquilo que eu observei em campo para calcular, né, o meu objetivo final, vezes a minha matriz dos coeficientes transposta. Né? E aí vamos montar aqui, então, a minha g, que é uma 2 por 2, a minha MVC de x, que também é uma 2 por 2, e a minha g transposta,
que também é uma 2 por 2. Então, só lembrando aqui que para que eu possa montar a minha matriz dos coeficientes, as linhas são as minhas equações, que são duas, e as colunas são as minhas variáveis, que são duas. Então, aqui eu tenho y1, y2, x1, x2. E aí, então, eu vou fazer aquela pergunta aqui, que eu vou estar utilizando a minha matriz dos coeficientes dentro do meu modelo funcional. Por isso que eu sempre preciso do meu modelo funcional para que eu possa estar calculando a minha MVC. Na equação de y1, o que está multiplicando x1? Na equação de y1, o que está multiplicando x1? O 3. Na equação do y1, o que está multiplicando o x2? O 5. Na equação do y2, o que está multiplicando o x1? O 6. E na equação do y2, o que está multiplicando o x2? Que é o 7. Então, só lembrando que o 3 e o 4 são constantes, não vão entrar dentro do nosso ajustamento aqui. Tá? A MVC de x vai ficar aqui x1, x2, x1, x2 em relação ao seu desvio padrão, né? Então, aqui nós temos o desvio padrão de x1 vezes x1, x1 ao quadrado, relacionado aqui ao x1 vezes o x2, x2 vezes x1 e x2 ao quadrado. Isso daqui vai ser o que, então? Qual que é a variância do meu x1? Variância do meu x1 é igual a 2. Qual é a covariância entre x1 e x2? Covariância entre x1 e x2 é igual a 0. Qual que é a covariância entre x2 e x1? Eles são iguais. x1 e x2, x2 e x1, né? A covariância ela é simétrica. Então, se aqui é 0, aqui também é 0. E qual é a variância de x2? Variância de x2 é igual a 2. Então, aqui eu tenho uma matriz de variâncias e covariâncias das minhas observações. Isso daqui que foi coletado em campo. Calculei que em campo x1 vale 10 com variância 2, ou seja, a variabilidade do x1 é igual a 2. Tá? E aqui o meu transposto, né? Transposto, a linha vira coluna. Então, 3, 5 é a linha, ele vira a primeira coluna. 6, 7 é a segunda linha, vai virar a segunda coluna. Então, eu tenho a minha matriz G, a minha matriz dos variância e covariância de x, e o meu de t é só substituir aqui agora, né? Então, eu vou ter que minha MVC de y vai ser igual ao G, que é 3, 5, 6, 7, que vai multiplicar a minha MVC de x, que é 2, 0, 0, 2, e que vai multiplicar o G transposto, que vai ser 3, 6, né? 3, 6, 5, 7. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, então, vai ser a multiplicação entre essas duas matrizes, né? Então, ela vai ser aqui uma 2 por 2, porque aqui é 2 por 2, 2 por 2. Então, vai ser uma 2 por 2, que vai multiplicar, então, essa que sobrou aqui, 3, 6, 5 e 7. Então, vamos fazer juntos aqui novamente, né? Este primeiro elemento, 1, 1, vai ser linha 1, coluna 1. Então, 3 vezes 2, mais 5 vezes 0. Então, isso vai ser igual a 6. Né? 3 vezes 0, mais 5 vezes 2, vai ser esse próximo elemento. O elemento 1, 2. Elemento linha 1, coluna 2. Então, vai ser 5 vezes 0. Opa, 3 vezes 0, perdão. 3 vezes 0, mais 5 vezes 2.
Tá? Então, esse aqui vai ser 10. Elemento 2, 1. Linha 2, coluna 1. 6 vezes 2, mais 7 vezes 0. Então, vai ser igual a 12. E aqui, elemento 2, 2. Linha 2, coluna 2. 6 vezes 0, mais 7 vezes 2. Então, 6 vezes 0, mais 7 vezes 2. Que vai ser igual a 14. Então, agora, a MVC de y, ele vai ser igual uma 2 por 2 aqui, que vai ser igual ao que, então? O elemento 1, 1, linha 1, coluna 1. Então, 6 vezes 3, mais 10 vezes 5, que deu 68. Elemento 1, 2, linha 1, coluna 2. 6 vezes 6, mais 10 vezes 7. Então, isso significa que é 6 vezes 6, mais 10 vezes 7. Deu, então, 106. Este outro elemento aqui, o elemento 2, 1, eu sei que por ela ser simétrica, então, ele vai ter que ser igual a 106, senão a gente fez alguma coisa errada. Então, o elemento 2, 1 vai ser linha 2, coluna 1. 12 vezes 3, mais 14 vezes 5. Tem que dar, então, 106. E o último 2, 2, linha 2, coluna 2, 12 vezes 6, mais 14 vezes 7. Que vai dar, então, 170. Então, pessoal, significa que a resposta final, vamos colocar aqui na frente, né? Y1 ficaria sendo 283, né, com variância de 68. Y2 ficaria igual a 414 com variância de 170. Ou eu posso dizer que y1 ele é igual a 283 mais ou menos a raiz de 68. Se você tirar aqui raiz de 68, vai ser igual a 8,25. E o y2 vai ser igual a 414 mais ou menos raiz de 170, que é igual a 13,04. Então, mais ou menos 13,04. É assim, então, que a gente calcula a nossa, o nosso resultado final, que é a MVC de y, que é as variâncias com as covariâncias, né? Então, esse resultado de 106 simboliza o quanto, né, que as minhas variáveis de y1 e y2 estão correlacionadas entre si. Obviamente que vai depender aqui, é um parâmetro para o cálculo de correlação, tá bom? Vamos para um outro exercício, então. Um exercício um pouco mais prático. Bom, o segundo exemplo aqui que vocês têm é esse daqui. Mediu-se um terreno retangular, né, sendo o lado 1 igual a 50,170 metros, mais ou menos 0,1 metros. Então, quando eu coloco mais ou menos, significa que não é a variância, é o meu desvio padrão, tá? Então, eu fui lá em campo, medi o lado 1 e ele deu 50,170 metros. Isso daqui é uma observação direta. Peguei a trena, por exemplo, e estiquei 50,170 metros. Fui lá, tirei várias medidas dela, tirei a média, por exemplo, coloquei aqui e calculei o seu desvio padrão, 0,01 metros. Cheguei ao lado 2, tracei a trena lá, 61,090, fiz várias medidas lá com a mesma trena, né? Tirei a média, coloquei aqui, mais ou menos 0,02 de desvio padrão. Agora eu quero que você calcule o perímetro e o desvio padrão do perímetro. Como que você iria fazer? Normalmente eu faço o quê? Eu vou calcular o perímetro várias vezes para que eu tenha uma média e o desvio padrão? Não tem lógica, certo?
porque eu só tenho uma única medida. Então, se eu calcular o perímetro várias vezes com a mesma fórmula, o valor não vai mudar. Então, não tem como eu calcular o perímetro de desvio padrão pela fórmula do desvio padrão direto. Então, eu vou ter que aplicar uma propagação de variância e covariância aqui. Como que eu vou fazer isso, então? Bom, então a solução aqui seria primeiramente eu aplicar o meu modelo funcional, né? Qual que é o meu modelo funcional, então? Meu modelo funcional é a fórmula do que eu quero achar. O que eu quero achar? O perímetro. Então, a gente sabe que o perímetro de um retângulo é a soma dos seus lados. Então, o lado 1 mais o lado 2 mais o lado 3 mais o lado 4, certo? Então, eu tenho o lado 1, lado 2, lado 3, lado 4. Mas como ele é um retângulo perfeito, o lado 1 ele é igual ao lado 3 e o lado 2 igual ao lado 4. Então, isso daqui é a mesma coisa que L1 mais L2, mais L1 mais L2 de novo. Então, vai ser 2L1 mais 2L2, tá? 2L1 mais 2L2. Então, aplicando aqui nessa fórmula, o que é o L1? 50,170. Então, 2 vezes 50,170 mais 2 vezes o L2, que é 61,090. Então, isso daqui dá 222,52 metros. Isso daqui é o meu perímetro. Eu quero o perímetro e agora o desvio padrão. O meu perímetro eu faço pelo meu modelo funcional. Então, eu tive aqui, era a mesma coisa que eu ter aqui o meu Y, né? E o L1 e o L2, eles ser meu x1 e meu x2. Então, eu tenho, ainda assim, número de equações. Agora, eu tenho uma única equação, porque é só do perímetro, uma única equação, tá? Só que agora, variáveis, eu tenho ainda duas variáveis, L1 e L2. Então, eu tenho duas variáveis. Sendo que elas não estão multiplicando entre si. Então, eu não tenho condição não linear. Ela é uma equação linear. Então, para isso, o meu modelo estocástico, né? Então, o meu modelo estocástico aqui, né? Como que ele vai ser calculado, então? Primeiramente, eu pego a fórmula do meu modelo estocástico, né? Então, a MVC do meu perímetro, ele é igual o meu G, que é a minha matriz dos coeficientes, a MVC das minhas observações, que é L1 e L2, né? Vezes o G transposto, que era a mesma coisa da nossa fórmula lá, lembra? Y ele é igual a G de X GT, tá? Então, nós vamos estar utilizando esta fórmula para o cálculo, então, do meu modelo estocástico, tá? Então, como que nós vamos fazer? Vamos montar, então, primeiro a nossa matriz G, que é a nossa matriz dos coeficientes. Lembrando que ela é número de linha, quantidade de equações, então uma linha, número de colunas, quantidade de variáveis, duas colunas. Então, uma única linha, que é a minha fórmula do perímetro, e as minhas duas variáveis, L1 e L2. Então, eu olho lá para a minha fórmula do perímetro, que é 2 vezes L1 mais 2 vezes L2, e pergunto, o que está multiplicando o L1? 2. E na fórmula do perímetro, o que está multiplicando o L2? 2 também. A MVC de x, no caso que seria a MVC de L1 e L2, ela tem duas variáveis. Se ela tem duas variáveis, ela é 2 por 2. Sendo que aqui eu vou colocar a minha variância, né, de L1. Variância de L1, então, é 0,01 ao quadrado. 0,01 ao quadrado. 0, porque elas são independentes, não tem covariância. E 0,02 ao quadrado. Então, a MVC, matriz de variância e covariância das minhas observações. Minhas observações, variância e covariância, 0,01 ao quadrado, porque esse aqui é o desvio padrão, porque está mais ou menos, tá? E o GT vai ser igual ao transposto, né? Então, se por um acaso ele era aqui 2, 2, o que era a linha vira coluna, então ele vai ficar um embaixo do outro assim, tá?
Vamos multiplicar aqui agora então. Do meu P vai ser igual ao G, né? Que é 2, 2. Multiplica aqui por 0,01 ao quadrado, 0, 0, 0,02 ao quadrado, que vai multiplicar por 2, 2. Primeiramente, então, eu vou estar multiplicando uma matriz que é 1 por 2, por uma 2 por 2. Então, vai ser o resultado uma 1 por 2. Lembra que o resultado da minha multiplicação é a linha da primeira com a coluna da segunda. Então, vai ser uma 1 por 2. Uma linha, duas colunas, que vai estar multiplicando, então, essa daqui, que é uma 2 por 1. E o resultado final vai ser uma 1 por 1. Por que vai ser uma 1 por 1? Porque eu só tenho um único perímetro e eu quero saber a variância dele, né? Então, vamos lá. Primeiramente, nós vamos fazer aqui, ó, elemento 1, linha 1, coluna 1. Então, vai ser o quê? 2 vezes 0,01 ao quadrado, mais 2 vezes 0. Então, 2 vezes 0,01 ao quadrado, mais 2 vezes 0. Que vai ser, então, aqui, 0,1234. 2 elevado a menos 4. Então, 1, 2, 3, 4. Aí aqui o segundo elemento vai ser primeira linha vezes segunda coluna. Então, 2 vezes 0, né? 2 vezes 0, mais 2 vezes 0,02 ao quadrado. Então, vai ser igual a 0,1234. 8 elevado a quarta, né? E aí, por fim, vai ser primeira linha vezes primeira coluna. 0,1234, né? Que vai ser o 2 aqui, vezes 0,1234. Né? Opa, perdão. 0,1234 vezes 2, mais 0,1234 vezes 2. Que vai dar, então, 0,123, né? Lembrando que isso daqui, ele equivale à minha variância, né? Se eu quiser o desvio padrão, é só eu tirar a raiz deste valor, então, que é igual, então, o desvio padrão do perímetro, ele é igual a 0,048 metros quadrados. Metros quadrados não, perdão, metros, né? Então, significa que eu calculei aqui o meu perímetro, que ele é igual a 222. Meu perímetro que é igual a 222,52, mais ou menos 0,048 metros. Então, o negócio aqui era, medir-se um terreno retangular, sendo o lado 1 e o lado 2, tem o seu lado 1 e o lado 2, tem a variabilidade dele, que é o desvio padrão, 0,01 e 0,02, calcular, então, o perímetro e o seu desvio padrão, para desvio padrão do perímetro. Então, nós temos, primeiramente, a aplicação do meu modelo funcional para o cálculo do perímetro, que vai ser 2L1 mais 2L2. Aplicando o L1 e o L2 aqui, nós chegamos que o perímetro ele é 222,52, né? Tem uma única equação com duas variáveis.
o meu modelo estocástico, então, ele vai ser igual a variância, a matriz de variância e covariância do meu P, que vai dar o desvio padrão aqui dentro, ele é igual a matriz dos coeficientes vezes a MVC das minhas observações, das minhas variáveis, vezes a matriz dos coeficientes transposta, né, que é igual a gente estava vendo aqui até agora. Então, a minha matriz G, linha, é a minha quantidade de equações, nesse caso 1, porque eu tenho só o perímetro. Coluna, L1 e L2, que são as minhas duas variáveis, né? O que na minha linha P está multiplicando o L1? 2. O que na minha linha P, no caso na minha fórmula P, está multiplicando o L2? 2 também. Então, fica 2, 2. A minha MVC, né, de L vai ser igual, então, 0,01 ao quadrado, porque o que eu dei aqui para vocês foi o desvio padrão. O que vai aqui dentro é a variância, que é o desvio padrão ao quadrado. Então, 0,01 ao quadrado. Aqui, covariância zeros, porque elas são independentes, né? L1 e L2 não dependem uma da outra. Então, aqui eles são independentes, 0, 0. E 0,02 ao quadrado, que é o seu desvio padrão ao quadrado. E aqui, o G é o transposto, que era linha, virou coluna. Se era uma 1 por 2, virou uma 2 por 1, tá? Então, aplicando aqui o G, 2, 2, né? Vezes 0,01 ao quadrado, 0,02 ao quadrado, que é a minha MVC das observações, 2, 2. Fazendo primeiramente aqui, ó, 2 vezes 0,01 ao quadrado mais 2 vezes 0, 0,0002. 2 vezes 0 mais 2 vezes 0,02 ao quadrado é igual a 0,0008, que multiplica o que sobrou, que é 2 por 2. Fazendo isso daqui, nós temos então 0,002, que é 0,002 vezes 2 mais 0,008 vezes 2, que vai dar então 0,002. Isso daqui é a variância do meu perímetro, tá? A variância do perímetro, se eu quiser saber o desvio padrão, né, eu vou tirar a raiz. Então, a raiz de 0,002 é mais ou menos 0,048. Então, a resposta eu tenho perímetro igual a 222,52 extraído pelo meu modelo funcional, tá? Mais ou menos 0,048, que é o desvio padrão, extraído pelo meu modelo estocástico. Beleza? Vamos para mais alguns exemplos para fixação aí de vocês. Bom, nosso próximo exercício aqui então, né? A gente tem aqui um perímetro de um triângulo, né? Então, medir os perímetros de um triângulo. E eu quero que você calcula, né, este perímetro, na verdade não mediu-se o perímetro, né? Mediu-se os lados, né, de um triângulo, e quer que você calcule o perímetro e seu desvio padrão, sendo que o lado é 30, né, o L2 25, o L3 50, né, esquece as proporções aqui, só para você ter uma ideia. E ele tem a sua variabilidade. A variabilidade aqui, né, no caso desvio padrão, lembrando, está acompanhando mais ou menos o desvio padrão. Agora eu tenho três equações. Eu tenho três variáveis e eu vou ter uma única equação, que é o perímetro, né? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é calcular o modelo funcional. Então, o meu modelo funcional, ele é dado pela fórmula do perímetro. O perímetro é a soma dos lados, L1 mais L2 mais L3. Então, eu vou colocar o quê? 30 mais 25 mais 50. O ideal, pessoal, é que já nessa fase aqui, como nós já fizemos alguns exercícios, é que você pause o vídeo, tente fazer e volte aqui novamente para conferir os resultados, tá? Então, vamos lá. 30 mais 25 mais 50. Pausa o vídeo aí e vai tentar fazer o modelo funcional, beleza. Só que o modelo estocástico é mais complicado. Daqui a pouco você volta aqui, tá? Bem, 105, né? Então, 105 metros é o meu perímetro. E qual que é, então, agora o meu modelo estocástico, né? O meu modelo estocástico, então, ele vai ser aqui, ó, o y igual ao g, que é a minha matriz dos coeficientes,
que multiplica MVC das minhas medidas, das minhas observações, que multiplica os coeficientes transposto. Neste caso aqui, o que é que nós queremos calcular? O nosso perímetro, a MVC do perímetro, né? Qual é as nossas matrizes de coeficientes? Qual que são as nossas observações, as nossas medidas? Então, a MVC dos lados, né? E o transposto. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é, novamente, calcular a nossa MVC, ou a nossa matriz dos coeficientes. Lembrando que a quantidade que nós temos equações, nós temos uma única equação, variáveis nós temos 3. Então, número de linhas, uma única equação, número de colunas, 3 variáveis. Então, eu vou ter uma 1 por 3, uma única linha e 3 colunas. Sendo que a minha linha é a fórmula, né, a minha equação do perímetro, e as minhas colunas são as minhas variáveis, L1, L2 e L3. Tá? Então, no meu perímetro, na linha do meu perímetro, né, ou seja, na minha fórmula do perímetro, o que está multiplicando o L1? Meu número 1. Não tem nada, né? Se não tivesse L1 aqui, seria 0. Um 0 que estaria multiplicando por ele. Como não tem nenhum número aqui, equivale a 1. O L2, 1 também. E o L3, 1 também. Se fosse 4L1, aqui seria 4, né? Então, a matriz dos coeficientes é o que está multiplicando aqui na frente. A MVC de P, né? Ou a MVC de L, perdão, a MVC de L, ela é a quantidade da minha variâncias e covariâncias das minhas observações. Então, eu tenho 3 variáveis. Então, ela é uma 3 por 3, porque ela é quadrada, né? Então, eu tenho aqui uma 3 por 3. Lembrando que aqui é L1, L2, L3, L1, L2 e L3. L1 com L1 é a minha variância, né? Então, o desvio padrão de L1 e L1 dá a variância aqui, 0,02 ao quadrado. De L2, aqui é 0 e aqui é 0, porque são independentes. Aqui é 0. L2 com L2, 0,03 ao quadrado. Aqui é 0 também. 0, 0. E L3 com L3, 0,01 ao quadrado. Então, esse aqui ele vai ficar desse jeito, né? E o G transposto, se ele era uma 1 por 3, ele vai ser uma 3 por 1. 3 linhas e uma única coluna. Então, o que era a linha vai virar a coluna. Beleza? Então, aqui agora, a nossa MVC de P vai ser igual ao G, que é 1, 1, 1, que multiplica 0,02 ao quadrado, 0, 0, 0,03 ao quadrado, 0, 0, 0, 0,01 ao quadrado, que multiplica o nosso G transposto, que é 1, 1 e 1. Tá? Lembrando que a MVC são as variâncias na diagonal principal e o restante são as covariâncias. Geralmente, aqui nas minhas observações, o restante é 0 pelo fato de que não existe covariância por eles serem independentes. L1 não dependeu de L2, que não dependeu de L3. Tá? Então, a minha MVC de P vai ser igual. O primeiro, ele é uma linha por 3 colunas, que está multiplicando uma de 3 linhas por 3 colunas. O resultado final vai ser a linha do primeiro com a coluna do segundo. Então, o resultado final vai ser uma 1 por 3, que vai multiplicar uma 3 por 1.
Então, o resultado final aqui disso daqui vai ser uma 1 por 1, que é a minha variância do desvio padrão. Então, o primeiro elemento vai ser este primeira linha vezes a primeira coluna. O 1, primeira linha, primeira coluna. 1 vezes 0,02 ao quadrado, mais 1 vezes 0, mais 1 vezes 0. Então, vai ser igual a 0,02 ao quadrado. A12, que é a segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. 1 vezes 0, mais 1 vezes 0,03 ao quadrado, mais 1 vezes 0. Vai ser 0,03 ao quadrado. 3, primeira linha, terceira coluna. 1 vezes 0, mais 1 vezes 0, mais 1 vezes 0,01 ao quadrado. Que vai dar 0,01 ao quadrado. Tá? E aqui então vai ser este primeira linha vezes primeira coluna. Então vai ser 0,02 ao quadrado vezes 1 mais 0,03 ao quadrado vezes 1 mais 0,01 ao quadrado vezes 1. Isso aqui é igual a 1,4 vezes 10 a menos 3. Né? Então, isso daqui ele é igual a 1,4 vezes 10 a menos 3. Então, vai ser 0,123. 1,4 vezes 10 menos 3, anda 3. Vai ser 0,014 de variância. Tá? Então, se eu quiser saber o desvio padrão de P, ele vai ser igual a mais ou menos a raiz, né, de 1,4 vezes 10 a menos 3. Então, a raiz aqui desse número vai ser 0,037. Né? Então, é igual aqui 0,037 metros. Né? Então, eu vou ter que o meu perímetro ele é igual a 105 metros, calculado no meu modelo funcional, mais ou menos 0,037 metros, que é o meu desvio padrão. Desvio padrão, variância. Variância, que é o ao quadrado, desvio padrão, que é a raiz da variância. Beleza? Mais um exemplo resolvido. Vai clareando, né? Nós vamos vendo que não é um bicho de 7 cabeças igual a teoria nos mostrou que seria, né? Na prática em si, né? Para quem ainda não tem muita facilidade com cálculo, muita a proximidade com cálculo, ainda se torna, né, um pouquinho mais complicado, mas aos poucos a gente vai pegando. Tá bom?